Aos poucos tudo vai sendo descoberto, seja por mal, seja por bem, seja para verdade, seja para mentira, seja algo para esclarecer os fatos, ou seja algo para deixar as pessoas estarrecidas, atônitas. Sim, eu vou contar uma pequena história que ocorreu comigo e eu vou fazer um paralelo, um comparativo com as coisas que estão sucedendo aí das revelações dos santos homens de Deus e das santas mulheres de Deus. Certa feita, criaram uma falácia da minha pessoa. Isso eu estava fora do YouTube, nem ainda conhecido, nem nada. Mas criaram lá um perfil do Bruno, não nas redes sociais, mas na vida mesmo, que o Bruno tivesse uma vida boa, e chamaram, página de vocês, de playboyzinho, por um canalha que é playboy, ganhou tudo do pai dele. Complicado. Como estava falando no outro vídeo, eles te acusam daquilo que eles são. Então o camarada me chamando de playboyzinho, e que eu tinha uma vida boa dos deuses. Por quê? Nessa cidade aqui onde eu resido, tive parentes por parte de pai que foram políticos, famosos, apesar de até alguns deles eu nem ter conhecido, pelo fato que morreram antes de eu nascer. E meu pai, quando esteve com a minha mãe, esteve presente, foi 1 ano, 2 anos, e depois esporadicamente via ele. Então criaram esse personagem aí. Vocês acreditam que o que vinha de gente atrás de mim, pedir dinheiro, mulher interesseira atrás, porque não, eu vou segurar aqui a minha vida, né? Fazer a minha vida, pegar um filhinho de papai aqui. Isso inclusive já acontecia dentro da igreja, porque teve uma irmã lá que conhecia meu pai, já até falecido. Eu não tenho nada contra ela, eu gostava até dela, mas ela era muito faladeira e falava umas coisas que não tinha pé nem cabeça. E ficou lá dizendo que eu ia ganhar uma herança gorda do pai, eu não sei o que ela dizia lá, com a poupança, sei lá, eu inventava umas coisas lá. E a jovem tudo assim, né? Já vindo tudo atrás da gente, era uma perseguição. Por isso que eu, além de sofrer por conta de eu não querer me prostituir dentro da igreja, ainda tinha isso. E eles vinham com a peste, então tu não gosta de mulher. Eu não tinha uma condição financeira boa e estava na igreja para adorar a Deus e não para estar buscando mulher. Então eu tinha essa perseguição. Quando eu saio, piora. Por outro lado, somente que eu vou para outros grupos sociais e começa a falar cada vez mais, principalmente até quando me perguntam para mim se eu era parente do fulano, parente do ciclano. Se eu sou, eu vou mentir? E é verdade, legalmente eu sou, biologicamente eu sou, só que afetivamente eu não sou, não tenho contato. Assim como tem muitos hipócritas que têm sobrenome na cidade, inclusive, que me atacavam, que também tinham grandes nomes na política, e ele vinha falar de mim, não ele que tinha que ser falado, enfim. E criou-se então essa fake news a meu respeito. Eu era o cara da vida boa, tinha tudo, ganhava tudo do papai. Nem sabia eles o que eu passava. O pai que pagava a faculdade na época, não era a bolsa que eu ganhava no ProUni. E tanta mentira. Vivia de favor num determinado local, disseram que era aquele local, aquele AP, que era um apertamento. Nem AP era, um apertamento da minha casa, minha vida, de um parente. Graças, tá, me ajudou, tudo bem. Mas não era lá aquelas coisas. Disseram que era meu, aí tive que comprovar que não era, aquela coisa toda. Até que foram descobrindo, e eu dizendo, eles achavam que eu estava mentindo. E para aquele rico que quer dizer que não é rico, eles achavam que eu era desses. Aí descobri que eu era nada e começaram a se afastar de mim. E eu disse, graças a Deus que essa gente interesseira do inferno se afastou de mim. Eu não quero papo com ele em lugar nenhum, né? E eu fiquei até mais tranquilizado. Você tem que entender que a pior coisa que existe é você ter amigos interesseiros. Que não te amam, que não gostam de ti, só estão atrás de ti por conta do teu dinheiro. Assim como mulher, qualquer coisa. É muito terrível. Então, algo parecido a isso aconteceu agora com as revelações que estão vindo, já vieram de algum tempo, sobre o Santo Homem de Deus ter apartamento em Miami. Aquela fala que ele andava por lá curtindo praia de bobear de sunga, de bermuda, pode ser verdade. Porque querendo ou não, uma hora a verdade aparece. Assim como a fake news que eles criaram a meu respeito caiu por terra, a verdade sobre o homem, ou a fake news também que criaram dele, pode dizer que é um santo homem de Deus, vai caindo por terra também.
E a riqueza dele foi revelada. Os mais de 80 milhões de herança, os carros, as mansões, os prédios. Só não acorda quem é cego, quem é tolo, com relação propriamente ao patrimônio da pessoa. Eu, por exemplo, fui um que estava enganado, que achava que o camarada, santo missionário de Deus, não era avarento. E tanto ouvi as pregações dele, está em reuniões com ele mesmo dizendo, a gente ouvindo. E aquela imagem que ele passou de uma pessoa santa, piedosa. E não era bem assim. Eu mesmo em São Paulo vi ele com o carrão dele que aparece no meu inventário. E eu fui estranhando aos poucos as coisas. Eu fui entendendo que tinha alguma mentira por ali, né? Então, meus caros, como diz a palavra de Deus, Deus não quer nada às escondidas. Nada fica em oculto. A minha avó dizia uma expressão interessante, que a terra não quer nada encoberto. Em outras palavras, Deus é que não quer nada encoberto, que Deus que é o dono da terra. E é a verdade mesmo. Seja para o nosso bem, seja para o nosso mal, Deus revela tudo e é maravilhoso você estar na verdade. Porque estando na verdade você não tem nenhum dissabor. Do contrário, se você estiver na mentira, a hora que ser desmascarado, a hora que você for desmascarado, a hora que a máscara cair, vai pesar muito. Deus vai te humilhar bem humilhado. Como tem ocorrido aí com os santos homens. Diz: eu não brinco com Deus. Não seja um mentiroso, um hipócrita, um falso, porque uma hora a tua máscara vai cair. Essa é a realidade. Não faça mal para o próximo, porque uma hora o mal vai vir sobre você. Tudo que o homem semear, ele vai colher. A Bíblia diz que aqueles que preparam uma cova vão cair nela. Você que prepara uma cova para o seu suposto inimigo, que na realidade nem é inimigo, você tem inveja dele. O seu verdadeiro inimigo é a inveja, a obra carnal que você tem que se libertar. Ou qualquer outra coisa que você faça de mal ou trem a Deus, você vai receber de volta mais cedo ou mais tarde. Aquele mal virá sobre você. Não brinque. Tente ser o mais honesto possível. Porque se às vezes o próprio justo sofre, imagina o ímpio, o perverso, o que não confessa os seus pecados, o que vive de engano. A Bíblia diz que aquele que anda de engano não permanecerão na congregação dos justos. Tanto no sentido de dizer que vão ser desmascarados, como que também pode ser que eles nem ganhem a salvação e nem tenham a salvação das suas próprias almas. Ok, meus caros? Só você ver no meu comparativo, a fake news que foi derrubada contra mim me trouxe alívio, fiquei feliz, porque eu nunca criei uma mentira dessa. Foi o que criaram maldosamente para me impedir de muitas coisas, emprego, dizendo assim que eu não precisava nada porque eu tinha uma vida melhor que a dos outros. Depois que eles viram que eu não tinha nada, começaram a inventar outra mentira. A mentira de não querer nada com a vida. E assim foi sendo. Mas Deus sempre pelejando, dando a vitória para os seus. Sempre os meus inimigos, ou o diabo que usava eles, sendo envergonhados. Assim acontece com o servo de Deus, com a serva de Deus. E com aquele hipócrita, ou sem vergonha, acontece o contrário. Vergonha. Abraço, até a próxima.